Se uma pessoa não entendeu até hoje que nós vivemos em pleno período de guerra cultural, então ela não está entendendo nada do que acontece no Brasil e muito menos do que está acontecendo no mundo. Todas as cartas estão abertas na mesa, não tem mais nenhum segredo. Todo mundo sabe o papel das grandes corporações, dos políticos ditos progressistas e principalmente da imprensa. A imprensa não passa de uma porta-voz remunerada nesse jogo, e dentro dela, com raras exceções, o que se vê são jornalistas vendidos a esse sistema, seja por necessidade ou por falta de caráter. Nesse contexto, a gente tem o direito de pensar. Então, gente, para que uma TV pública? É sobre esse, digamos, dilema que a gente vai falar em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, cá estamos nós mais do que nunca bombardeados pela imprensa tradicional por análises e coberturas enviesadas. Eu não preciso nem exemplificar isso porque eu estou falando óbvio, a não ser que o ouvinte seja completamente maluco ou hipócrita. Grandes grupos de mídia assumem seu papel nessa guerra, financiados seja pelas grandes fortunas, seja por pressão de patrocinadores. Não há virtualmente nos Estados Unidos hoje mais grandes jornais que não sejam de propriedades de bilionários ou de grandes fundos de investimento. Mesmo os pequenos jornais regionais têm sido comprados a baciadas pelos grandes grupos econômicos. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido a Ipsos fez um estudo sobre propriedade de veículos de mídia e descobriu que apenas seis empresas são donas de 1.189 jornais naquele país. Pega o caso New York Times, de propriedade dos famosos fundos BlackRock, Vanguard, ou do Washington Post, do magnata Jeff Bezos. CNN. Bom, a CNN é propriedade da Warner Bros. Discovery Group, que, também tem com seus maiores acionistas a BlackRock, Vanguard, State Street, aquelas de sempre. Jornais são negócios que dão lucros bilionários, certo? Não, é claro que não dão. Ainda assim, esses grandes fundos não perdem a chance de ser grandes acionistas deles. Por exemplo, a MSNBC, que é uma empresa da NBC Universal, que é, por sua vez, uma empresa da Comcast. Quem serão os donos da Comcast? Ou a ABC, que faz parte da Walt Disney Corporation. Quem será que são os donos da Walt Disney Corporation? Ou da CBS, que é subsidiária da Paramount Global. Quem será que são os donos da Paramount Global? Acho que já deu para provar alguma coisa aqui, né? Ou seja lá quem queira o poder, sabe que deve ter nas mãos a mídia tradicional, porque por mais que você tenha desligado a sua vida da TV aberta ou dos canais de notícia a cabo, eles ainda têm grande penetração. Mas muito mais importante que a penetração que eles têm, é que ficou aceito tacitamente que a mídia tradicional que constrói a verdade. O que está na mídia tradicional, sendo verdade ou não, é verdade. A narrativa que as pessoas comuns devem aceitar está na mídia tradicional. Nesse caso, então, uma saída que a gente sabe que não funciona seria o Estado ter veículos de mídia que equilibrassem o jogo, e aí estaria abrindo espaços para discussões balanceadas que levassem as pessoas a tirarem suas próprias conclusões sem a interferência financeira que sabota a mídia tradicional. Mas é claro que as coisas não funcionam assim. Quem tem o governo nas mãos invariavelmente acaba distorcendo a função das redes de mídia estatais, começando desde lá no topo, nos países de regimes ditatoriais, até os governos teoricamente ocidentais democráticos. No nosso livro ONGs, Conheça os Seus Novos Donos, a gente mostra como a percepção é facilmente distorcida com a apresentação de um case lá, que é o da NPR, lá nos Estados Unidos, é a TV pública americana, que ela está de tal forma deslocada na direção à esquerda no conteúdo, né, na direção dos progressistas, quando debate determinados temas na sua grade, na verdade todos, que até mesmo os funcionários da esquerda estão horrorizados o tanto que eles estão enviesados. Mas e no Brasil? Bom, porque aqui nós temos duas representantes estatais mais ou menos conhecidas, que são a EBC, a TV Lula, que o Bolsonaro devia ter fechado, mas não fechou, e o seu famoso traço de audiência e salários fabulosos para os amigos do sistema que não tem talento, além de obter alguma forma de ganho
a base do bolso do contribuinte, né? E tem também a nossa TV Cultura aqui em São Paulo. E aí, gente, opa, até que enfim chegamos lá. Não é de hoje que a gente vem fingindo que nada está acontecendo na TV Cultura, mas como os nossos temas são sempre com enfoques internacional, a gente vai empurrando a coisa com a barriga. Mas sabe de uma coisa? Encheu bem o saco. E tá na hora do governo do estado fechar as torneiras para aquela porcaria. Vamos tentar criar aqui condições para que você tenha a sua opinião própria sobre o tema, apesar de eu sei ser complicado quando quem apresenta os dados tem viés, que é o meu caso aqui. Eu tenho um viés óbvio. E no meu caso, seria no sentido de fechar o cofre. A TV Cultura é um mastodonte caro que não cumpre a sua função e que, portanto, deve ser estrangulado financeiramente. Eu digo isso para ser absolutamente transparente sobre o meu modo de ver a coisa. Para isso, eu acredito que a melhor forma de análise seria pensando, em relação à TV Cultura, no custo-benefício dela. E talvez esteja aqui também o meu viés. Quem tiver outra forma de analisar a coisa, por favor, fique à vontade. A Fundação Padre Anchieta, ela foi criada por um decreto, tá? Um decreto uma lei 9849 de 26 de setembro de 1967, tá? E aí ela só foi regulamentada em forma de lei em decreto 25.117, 6 de maio de 86. E desde então, muita coisa mudou por lá. De lá para cá, tá? Ela foi criada como lei então estadual. Dentre as informações que compõem o que ela deve fazer é extremamente, como é que eu posso dizer assim, flexível. Basicamente, ela é responsável pela transmissão de programas, etc. e tal. Nada muito além disso. O que ela não pode fazer, não pode propagar racismo, esse tipo de coisa, tudo óbvio, mas fora isso, nada muita coisa. Só que lá, quando foi regulamentado em 86, o conselho diretivo da fundação, ela tinha indicados 20 participantes, sendo que 7 deles eram ligados ao governo estadual e à Assembleia Legislativa, como por exemplo aí o secretário de Estado da Cultura, secretário de Estado da Educação e assim por diante, tá? Presidente do Conselho de Educação da Assembleia, e isso dava um peso razoável, 7 em 20. Só que acontece o seguinte, aliás, deixa eu até agradecer antes o deputado Tomé Abdu, a assessoria dele, principalmente por ter respondido meus questionamentos, tá? Eles foram muito gentis, responderam os e-mails, foram rápidos sobre quais essas questões relativas ao, digamos, a parte legal da fundação. Bom, mas de lá para cá algum malabarismo aconteceu em algum momento e hoje não são mais 20, são 47 conselheiros na fundação e apenas mais ou menos, acho que 5 deles são indicados pelo Estado. Então veja, eram 7 em 20, agora são 5 em 47. O Estado evaporou do Conselho da Assembleia. E aí, então, eu enviei uma correspondência para o deputado estadual Guto Zacarias, que é vice-líder do governo na Assembleia, questionando o que teria acontecido, tá? Por que aconteceu essa mudança? Como é que foi permitido? Sei lá, um histórico. Mas eu, infelizmente, não tive resposta até a data aqui do programa. Eu escolhi o deputado Guto Zacarias, porque ele é muito crítico em relação à TV Cultura, e, inclusive, eu acho que ele já sugeriu uma CPI a respeito. Mas o gabinete dele, infelizmente, não é tão eficiente para tratar os contribuintes que nem o deputado Abdush. Por que eu falo que isso é importante? Porque com uma posição cada vez mais minoritária, isso quer dizer que, apesar de ser o grande provedor financeiro da fundação, o Estado não pode ter opinião. Quer dizer, pode ter, mas ninguém liga. Seria lindo em termos de independência política para gerar conteúdo. Ah, legal, o Estado não vai interferir. Se a gente tivesse uma programação equilibrada. Mas não é o caso, tá? Pega o caso do Roda Viva, um programa que já foi liderado por grandes jornalistas, inclusive o Augusto Nunes, teve bancadas diversificadas de verdade, em termos ideológicos, e compara com o Roda Viva de hoje da TV Cultura. Por exemplo, recentemente agora, teve um programa que gerou um soluço de audiência no Roda Viva, que foi a entrevista do Pablo Marçal. A bancada claramente unida na função de fazer perguntinhas gotcha para o entrevistador, super má vontade, irritação clara, tá? Um tratamento, não diria nada profissional com a presença dele. Tudo bem, você pode gostar ou não gostar, mas a função dos caras ali era ser jornalista, tá? E essa turma não poupou os ouvintes de ouvir barbaridades do tipo que foi explorado muito pela campanha do Pablo Marçal, a história dos cidadãos, né, da jornalista Amanda Audi. Tá, no dia da entrevista do Pablo Marçal, quem eram os panelistas, que eu acho que é importante pra gente até fazer uma referência e pensar no passado do Roda Viva. Vamos ver quem estava lá.
estava a Amanda Audi, né, dos Cidadãos, ela trabalha na agência pública, tá? A agência pública tem uma das suas origens de financiamento a Open Society do George Soros. Se você entra lá no site da agência pública, o texto exalta eles fazerem parte, junto da agência Aos Fatos e da Lupa, de que eles fazem parte do International Fact Check Network, IFCN, que é do Instituto Poynter. Mas é conveniente lembrar que o Poynter Institute of Media Studies lá de fora também tem, entre outros financiadores, a Open Society e o Democracy Fund, que é do Pierre Omidyar, que era dono do Intercept, que por sinal, é dono do Intercept, né? Que por sinal é onde a Amanda Audi também já trabalhou. O Poynter Institute que financia também lá fora o PolitiFact, que a gente mencionou no nosso último programa e que costuma ser conhecido como uma verdadeira piada em termos de checagem de fatos lá nos Estados Unidos, tá? Então esse é o grande retaguarda. E eu prometo que eu não vou me alongar na descrição de todos os panelistas aí que participaram da entrevista do Marçal. Só vou descrever rapidamente quem mais estava na bancada. O Bruno Ribeiro, do jornal Gerador de Inquéritos lá, o Metrópole, a Malu Gaspar, do Globo, o Pedro Borges, da ONG Alma Preta, que curiosamente também é financiado pelo Open Society do George Soros, e o Pedro Canário, tá? Do UOL. Sim, e a Vera Magalhães comandando o painel todo, ou seja, tudo super equilibrado, né? Parece que a TV Cultura não entende muito bem o conceito de diversidade que ela tanto prega. E aí no final foi engraçado ver a Malu Gaspar dando chilique, que ela não precisa que ensinem para ela como fazer jornalismo, e aceitar fazer parte de um painel que é totalmente enviesado para fazer uma entrevista com uma pessoa. Mas cada um acha que sabe o que faz, né? O que mais que a gente tem em programação lá na TV Cultura? Tem desenho animado. Desenho animado começa às 7 da manhã e vai até às 6 da tarde, com uma paradinha no meio para um jornal de 45 minutos, e o Jornal da Noite, e aí mais à noite vem a programação que brilha, tá? Bom, lá, Jornal da Noite, tem um pouco mais de análise de futebol, e umas outras produções próprias, como o programa Legião Estrangeira, que se for mais enviesado à esquerda, ele cai no Rio Tietê, que fica ali na frente da Cultura. O Provoca, né, do defensor da censura e neo-irrelevante Marcelo Taz. Reprises, programetes culturais com amigos, coisa rápida, geralmente programinhas de meia hora e acabou. E acabou mesmo, tá? Acabou. Esta é a programação da TV Cultura. Então, esse aspas é o benefício, tá? Pouca produção e muito viés. Tá, se a gente já viu o benefício, vamos ver o custo, que é a parte de cima da fração aí. O custo disso em 2023 foi de acordo com os balanços da própria Fundação Padre Anchieta, que envolve outras pequenas divisões, estão sentadinhos, foi só de repasses do Estado, 118 milhões e 900 mil reais no ano de 2023, tá? Sim, então, além do repasse, a Fundação tem receitas próprias que, ano a ano, giram em torno de 50% do faturamento geral, tá? É verdade. Em 2020, sejamos francos, em 2020, os repasses aí somavam 64% das receitas da Fundação. E agora baixou para 49%. Parece bom, estão financiando menos. Mas parece bom porque é proporcional. Caiu, mas não é verdade, assim, porque isso significa que a fundação tem gasto mais, pois o percentual caiu, mas os repasses cresceram, ou seja, tiveram que crescer os repasses para ficar ainda assim em torno de 49%. Então os gastos da TV Cultura estão subindo. Veja, por exemplo, de 2020 para cá, as despesas com pessoal cresceram tudo de acordo com os balanços deles, tá, gente? De 83,3 milhões para 106 milhões. Aumento de 27,3%. As despesas com benefícios passaram de 14,6 para 18,8 milhões, ou seja, mais 29%. E as despesas administrativas foram de 53,2 para 126,8 milhões, ou seja, mais 138,4%. Gente, que festa de dinheiro. E aí, se for parar para pensar, com 207 milhões, ou com equivalente a 2 anos de repasse para a fundação, a Prefeitura Paulistana, apenas para efeito de comparação, tá? Vai construir um novo hospital e fazer reforma em outros 4.
que é um custo relacionado com o Estado, tudo bem. Então vai lá. Com 150 milhões, vão construir um hospital novo em Franca. Ou, com 2 anos de repasse para a fundação, seria o equivalente a modernizar 121 quilômetros de estradas vicinais no estado. Então é isso aí. Tá caro, tá muito caro, e tá caro pelo valor comparado e caro pela quantidade e qualidade do que se produz, e principalmente tá muito caro para se continuar bancando o clubinho de progressistas dentro da fundação, que não tem, obviamente, o menor interesse de fazer balanceamento de opiniões. Para um momento óbvio de guerra cultural, deixar essa aberração funcionando do jeito que está, como se nada tivesse acontecido, me parece uma enorme insensibilidade, no mínimo, do governador de São Paulo, seja pelo volume de despesas, seja pela falta de visão estratégica. Se o governo de São Paulo acha que apenas boa gestão gera uma mudança de pensamento político do eleitor, ele está redondamente enganado, porque se fosse assim, gente, nós não teríamos nada do que nós temos hoje no governo federal, seja no executivo, nem na Câmara, nem no Senado. Nós já tivemos uma boa gestão no passado e voltamos tudo para trás. O jogo que vale ainda é o que as grandes estruturas de comunicação buzinam no ouvido do povo. Dar fôlego para esse povo é completo desconhecimento do que a gente precisa para o futuro do país e, no mínimo, miopia política. Por isso, para mim, das duas, uma. Ou se melhora, e melhora muito a programação da TV Cultura, ou está na hora de fechar o cofre. Das duas, eu prefiro a última. Fácil. Mas cada um pode ter a sua opinião. Não é isso aí? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vai fazer o nosso jabazinho, pedindo para vocês entrarem no nosso Pix. 10 milhões de reais. Pingado, não é seco. Ou para dar uma passada na nossa loja lá e dar uma olhada no nosso último livro, que é ONGs Conheça Seus Novos Donos. Entra lá na loja, lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. É isso aí, Flash SDB acabou, fique em paz. Saindo da Bolha.